Eu prometi que nessa aula nós falaríamos sobre as três ondas do pentecostalismo no Brasil. Eu chamaria de que nós estamos vivendo na chamada quarta onda, né? Esse termo, as três ondas do pentecostalismo, é um termo cunhado por um historiador, um pastor chamado Ezequias Soares, a quem eu tive a honra de dividir um seminário sobre pentecostalismo há alguns poucos anos atrás na cidade de Indaiatuba. E o pastor Ezequias Soares escreveu um artigo maravilhoso sobre os pentecostalismos brasileiros, chamando-o de três ondas. Eu quero incluir a quarta onda, que é essa onda que a gente já está vivendo, e eu vou explicar cada uma delas. Então, o pentecostalismo no Brasil começou essencialmente, como dissemos na aula passada, com a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil. Aí teve esse crescimento do pentecostalismo no Brasil. Era um pentecostalismo voltado ao batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Então as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo, todo novo converso, principalmente tanto da Assembleia de Deus como da Congregação Cristã do Brasil. As pessoas eram incentivadas a buscarem o batismo com o Espírito Santo, falar outras línguas. Esse era grande, digamos assim, o grande presente do pentecostalismo para essa igreja. E com o tempo vai se passando, na década de 60, começa, mais especificamente a partir da década de 60, mais na década de 70 e até o comecinho da década de 80, começa a primeira onda. A primeira onda do pentecostalismo é chamada de a onda com sotaque caipira ou paulista, né? E cada onda dessas tiveram os seus, digamos assim, os seus ícones, as pessoas mais importantes que influenciaram, que iconizaram esta onda, né? Então, o grande ícone da chamada onda caipira foi o missionário Davi Martins Miranda, que começou a sua igreja em 1962, oriundo do estado do Paraná, como diácono da Assembleia de Deus. Ele vem e passa então a reunir-se com as pessoas e começa então o ministério Deus é Amor, que nós conhecemos como o grande ministério da Deus é Amor. Ali próximo dele, poucos anos depois, também começa um segundo missionário, que é do interior de São Paulo, da região de Ribeirão Preto, o missionário Manuel de Melo. Manuel de Melo, ele faz parte, são os dois ícones, de um lado Davi Miranda, do outro lado Manuel de Melo. O Davi Miranda inicia a igreja Deus é Amor, e Manuel de Melo inicia uma igreja que se tornaria gigantesca, chamada O Brasil para Cristo. E essa primeira onda, chamada onda caipira, com sotaque caipira, porque um era paranaense e o outro do interior de São Paulo, o grande diferencial dessa primeira onda eram curas divinas. Então eram voltados essencialmente a curas divinas. Então tinha inclusive as propagandas da igreja, todo o trabalho da igreja era feito na questão das curas divinas. Quem não se lembra das icônicas fotos nas capas dos livros do disco de oração do Davi Miranda, ele tirando a foto numa sala gigantesca com centenas de muletas e cadeiras de roda e assim por diante, porque essa era a visão principal da chamada primeira onda do pentecostalismo, que durou final da década de 60 até o começo da década de 80, ok? Então esses foram os dois ícones. A segunda onda do pentecostalismo no Brasil se deu a partir dos anos 80. Vou tomar uma água aqui, que a garganta hoje está terrível. Ensinando e pregando quase todo dia. Vamos lá. A segunda onda do pentecostalismo no Brasil é também chamada a onda com sotaque carioca. Porque os dois ícones dessa onda eles são inclusive concunhados, né? Que é o bispo Edir Macedo e o bispo R.R. Soares. Então, Edir Macedo e R.R. Soares, ambos cariocas, por isso a segunda onda é chamada de a onda pentecostal de sotaque carioca. E Edir Macedo começa na década de 80 a igreja que depois se tornaria talvez uma das maiores igrejas do país, que é a Universal do Reino de Deus.
e o R.R. Soares começa com a Igreja Internacional da Graça de Deus. Então essas duas igrejas, elas começam na década de 80 e vão brilhar, assim, digamos, em mais ou menos 20 anos de muito crescimento. Lógico que eles crescem até hoje. Deus é Amor, Brasil para Cristo, são igrejas fortíssimas até hoje, poderosas, mas foram os anos, foram as décadas em que eles tiveram um auge muito grande. Então nessa chamada segunda onda, eu posso fazer um pequeno destaque aí na última década, que foi um crescimento exponencial da Assembleia de Deus, principalmente a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, onde se denominou a chamada década da colheita, onde teve um crescimento gigantesco da igreja, de números de conversões e batismos. Foi uma coisa muito forte que a Assembleia de Deus teve em todo o Brasil, naquela que foi denominada a década da colheita, e teve o grande evento, talvez o maior evento pentecostal do Brasil, realizado em São Paulo, no começo já do século, no Campo de Marte, com mais de 1 milhão de pessoas. Eu estive lá, sou da Assembleia de Deus há muitos anos, então eu posso dar um destaque para a Assembleia de Deus. Mas os grandes protagonistas dessas duas décadas, chamada Segunda Onda, com sotaque carioca, foi exatamente a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Universal do Reino de Deus, ok? Qual era o viés desse movimento pentecostal da chamada Segunda Onda? Era voltada para prosperidade e libertação. Então, libertação e prosperidade foram as duas bandeiras, digamos assim, tanto da Igreja Internacional da Graça de Deus com R.R. Soares, como do Edir Macedo, da Universal do Reino de Deus. Não que tivesse outros temas, são pregados, salvação, curas divinas e tantas outras, mas as grandes bandeiras dessa chamada segunda onda foi o chamado movimento da prosperidade e também a teologia da libertação. Essas duas ondas iniciais, elas foram cruciais para tirar a igreja brasileira de um patamar de 4%, 5% no máximo da população evangélica, para um salto gigantesco que hoje nós somos perto de 25% da população evangélica. Essas duas igrejas, quando eu uso Universal do Reino de Deus, da década de 80 até os anos 2000, e a Igreja Internacional da Graça de Deus, eu estou citando as duas como ícones, mas houve uma onda de igrejas parecidas com essas que cresceram nas periferias, nas médias cidades, nas grandes cidades, pregando um mesmo evangelho. Até essas próprias grandes igrejas tiveram grandes dissensões, rachas e tantas outras, que formaram pequenas comunidades que tinham mais ou menos esse mesmo viés do pentecostalismo, voltado à prosperidade e voltado também